Olá, pessoas, bem-vindas a mais uma aula português em 5 minutos com a professora Rosi. E dando continuidade à nossa série Figuras de Linguagem, hoje falaremos das figuras pleonasmo, pleonasmo e anáfora, tá certo? Bom, pessoas, essas figuras aqui são primas porque ambas trazem aí repetições dentro do texto, tá certo? Só que cuidado, tá? Quando eu falo de repetição, eu não falo simplesmente de palavras repetidas. No caso da anáfora até tem. Mas no pleonasmo são ideias que se repetem, tá? Dentro de um texto em prosa, no caso aqui, pensando em pleonasmo, dentro de um texto em prosa, quando eu tiver palavras repetidas, o nome disso é repetição mesmo, tá, pessoas? Isso é um desvio, é um problema estético. Isso demonstra que o autor não tem muito vocabulário. Então ele está cometendo não é um erro gramatical, mas está demonstrando uma falta de contribuição, de sensibilidade para o contexto. Aí esse é um problema, tá certo? Já pensando no caso de poesias, de relatos, reportagens, as repetições são bem-vindas porque elas acabam indicando ênfase. Então não é algo que o autor esteja fazendo ali despropositadamente. Por isso que é uma figura de linguagem. Então, às vezes, quando eu coloco uma repetição de palavra dentro do texto, eu quero enfatizar a informação e quando eu trato de ideias também, tá certo? Obviamente, dentro da questão do pleonasmo, eu tenho o chamado pleonasmo vicioso. Acontece geralmente na fala, quando nós estamos falando, a gente não está prestando muito atenção com essa questão da gramática e de vícios, etc. Então, acaba até incorrendo aí uma variação. Então, eu faço ali o chamado pleonasmo vicioso, certo? Mas na escrita isso é um problema, tá? Bom, quando não é? Quando eu vou pegar, por exemplo, um poema. Vou pegar um poema bonitinho aqui para mostrar de exemplo, do Gonçalves Dias e do Fernando Pessoa, tá? Olha só, o que os nossos autores vão fazer aqui? No caso Gonçalves Dias, vai dizer assim, ó, morrerás morte vil na mão de um forte. Olha só, gente, morrerás morte vil? Claro, se você vai morrer, vai ser a morte, óbvio, né? E Fernando Pessoa fala: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Salgado e sal, obviamente. Se é sal, é salgado. Por que os autores fizeram isso então? Bom, no caso aqui, Gonçalves Dias estava querendo enfatizar essa questão da morte, de como ela seria sofrida, essa morte má aqui na mão de um forte, né? Então não seria qualquer morte, é uma morte que realmente seria heróica, seria para marcar gerações. E no caso do mar salgado aqui e do sal, está relacionado às lágrimas. Por quê? No caso, esses versos estão naquele livro Mensagem, que tem aí como temática também a questão das grandes navegações. Então, era um período em que muitas pessoas foram ao mar para poder buscar riquezas, etc. E as pessoas que ficaram em Portugal ficaram com saudades, muitas saudades, e ficavam ali à beira da praia chorando com saudades de quem se foi. Por isso que Fernando Pessoa vai trazer essa ideia do sofrimento, do salgado e do sal, para enfatizar o quanto essas pessoas sofreram, tá? Neste período, principalmente. Entenderam? Então, trata-se, ambos os casos, de um pleonasmo. Ah, isso acontece em prosa? Ah, acontece muito também, né? Como eu estava dizendo para vocês, é tudo uma questão de ênfase. Então, a gente vai ter lá, por exemplo, esse caso aqui. Ele via tudo com seus próprios olhos. Tá vendo? Isso daqui é uma frase até normal, chega até a ser um clichê que muitas pessoas usam para deixar bem claro do quanto essa informação é real, porque ela foi vista com os próprios olhos. Eu estava lá presente, eu vivenciei aquilo. Entenderam? Então, aqui não é simplesmente uma repetição vazia de ideias, é para poder enfatizar aquilo que eu preciso. Entenderam? Bom, dentro desse mesmo contexto de ênfase, a gente vai ter a anáfora. E a anáfora já vai ser uma repetição de palavras mesmo, só que também não é uma repetição vazia. No caso aqui, ó, vou pegar um verso para vocês do Manuel Bandeira.
Olha só que bonito. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela tão sozinha, luzindo no fim do dia. Então, essa repetição aqui no início, isso é contextualizado como uma anáfora. Então, ela é proposital para poder também auxiliar na métrica, no ritmo desse poema e principalmente deixar claro a força dessa estrela, tá? Que ela não era uma estrela qualquer, ela estava ali sozinha a brilhar, a trazer algo a mais para um autor. Tudo bem? A anáfora também pode aparecer com uma palavra só, tá? No caso, vou pegar Camões aqui para vocês verem. Olha lá, quando Camões diz, é um verso, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer, mas que querer, é solitário, é por ter gente, é não contentar-se de contente, é amar que se ganha e se perder. Então esse só repetiu isso, tá? Só foi essa letrinha, só foi esse verbo, mas continua sendo anáfora para poder dar essa força inicial do verso. É ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Tá certo? A gente também ouve muito em música isso daqui, né? Como aquela do Matanza. Tem várias, mas eu me lembro sempre do Matanza, que ele fala: não quero que me veja, não quero que me chame, não quero que me diga, não quero que reclame. Eu espero que você entenda bem, eu não gosto de ninguém, né? Então esse não quero, não quero, não quero é o quê? Uma anáfora, tá vendo? Quem disse que a gente não aprende com rock and roll? Então é isso, pessoas, eu vejo vocês na próxima aula. Dê sua curtida aí, deixe suas dúvidas, que a gente está esperando por vocês. Até breve!